Flávio, no pré-jogo aqui, todos foram unânimes em não aceitar a volta do João Vitor. E eu ainda coloquei uma pimentinha. Eu disse: olha, o problema, além da volta do João Vitor, é a saída do Lucas Freitas. Porque o Lucas Freitas, para mim, é o melhor zagueiro do Vasco. Eu enxergo assim em alguns jogos. Inclusive, se vocês olharem, e isso eu achei estranho, tá? Eu não sei se vocês ficaram sabendo dessa. 1 hora antes do jogo, ou no máximo 2 horas antes do jogo, o Lucas Freitas postou no Instagram dele a seleção SofaScore do mês de julho. Vocês chegaram a ver isso ou não? E ele está. E ele está. Ele é o único jogador do Vasco que está na seleção pela média de notas do mês de julho. Estranho postar isso 2 horas antes do jogo, né? Já sabendo que ia ficar no banco. E essa ausência do Lucas Freitas hoje, ela prejudicou o Vasco em vários fatores. Desde a saída de bola até nos combates. No intervalo, eu conversei aqui com o Emerson sempre faz aquela pergunta assim, né? Jean, qual é a alteração que você ia fazer? Eu disse: olha, sacar o Lemos e colocar o Lucas Freitas pela questão do cartão. E para melhorar a saída de bola do Vasco pelo lado esquerdo. Porque o Piton começa a entrar no jogo no segundo tempo com essa alteração. Quando o Coutinho vem dialogar com o Piton. Porque até então o Piton estava com muita dificuldade porque não tinha aquela saída de bola ali pelo lado esquerdo. E essa história de colocar o Hugo Moura de zagueiro, eu acho que está se provando cada vez mais ineficiente. Primeiro que o Hugo Moura, ele não tem a mobilidade que o André tinha para executar isso no Fluminense. Então eu acho que o Diniz, se ele está pensando em fazer isso, não pode ser com o Hugo Moura, tem que ser com um jogador mais móvel. E essa ausência de um zagueiro de pé esquerdo no Vasco, ela deixa o Vasco muito deficiente na hora de sair, sabe? E no primeiro tempo a gente até circulava a bola ali na frente da área, mas uma dificuldade muito grande de finalização. O Nuno e o David basicamente usando a mesma faixa do campo, com muita dificuldade de entendimento daquilo que estava acontecendo, e ninguém para explorar esse chute de média e longa distância. No intervalo ele faz essa alteração. E outra coisa, antes que eu me esqueça, só para me prender mais ainda na zaga. Eu acho que fica claro que o Lemos também não se sente bem jogando pelo lado esquerdo. Então fica tudo errado. Fica tudo errado. O melhor momento do Lemos na zaga com a camisa do Vasco foi do lado direito. E o melhor zagueiro do Vasco é o Lucas Freitas. Então eu acho que isso aí o Diniz tem que fazer essa leitura urgente, e não tem mais como ele fazer esse tipo de coisa. No segundo tempo ele vem com o Coutinho, e o Coutinho ainda fisicamente bem abaixo. Pô, logo que o Coutinho entra, ele vai bater um escanteio, sobra uma bola para ele vai dar o tapa, o Baianinho rouba a bola dele e vai embora como se não fosse nada, assim, né? Simplesmente acelera e vai embora. E hoje, assim, se eu tiver que citar algo de positivo, foi a entrada do Lloyd. Para mim, o Lloyd hoje, eu vou pensar se alguém vai tirar nota abaixo que o Lloyd. Talvez o PH. Acima, aliás. Talvez o PH. No restante, o Lloyd hoje fez uma partida, um cruzamento que ele podia ter temporizado um pouco mais. No mais, ele ganhou todos 1 contra 1, uma postura bacana, de força, e que precisa ganhar mais minutagem, tá? Precisa jogar mais, porque da maneira que ele se comportou hoje, precisa jogar mais. E se eu tivesse que falar outro erro inimaginável do Diniz, além da na não escalação do Lucas Freitas, foi ele sacar o Ryan quando ficar com 10 e deixar o Verratti, cara. Pô, se a gente tem um escape de contra-ataque, alguma coisa, era Ryan e Lloyd por dentro. O Verratti, Diniz, com 10. Não, né? Não, sabe? Esse negócio do Verratti jogar todos os jogos, os 90 minutos ali, tá por demais, sabe? Tá por demais. Uma pesquisa que a torcida do Vasco é a que mais perde a paciência, o emocional, sabe? Fica 22, Lloyd Augusto, na essência, vendo o seu time jogar. Cara, isso é verdade. Eu não sei se é verdade, mas na minha cabeça é verdade. Não é possível um negócio desse, cara. A coisa ali vai acontecendo, o jogo vai passando, os minutos rolando, e o Vasco não consegue fazer um gol no nono colocado da Série C. Isso não é normal. Tu vai mexendo assim com a tua cabeça de uma certa forma que tu vai assim, que isso, cara, como é que isso vai te consumindo por dentro e te fazendo mal? Faz mal, Vasco faz mal. Vasco faz mal. Ah, irmão, daqui a 10, 20 anos vai ter uma doença chamada Vasco. Vasco, uma doença. Desculpa, tá? Vai ter que faz mal. O Vasco faz mal. O Vasco não conseguiu fazer um gol no nono colocado da Série C. Beleza, campo ruim, o time dos caras fechado, pá. Mas família, foram 20 chutes, 6 no gol, posse de bola, teve uns 500 passes. Eu vou repercutir isso aqui com vocês. 3 milhões de cruzamentos e o Vasco não fez um gol. Mas assim, família, antes da gente analisar aqui o resultado e a partida, eu preciso conversar com o Fernando Diniz.
Poxa, Diniz, como... esse é meu sonho, tá? Hoje é que dia? Dia 30? Esse é meu sonho de vida hoje. Mas é um sonho assim, cara, como eu queria realizar esse sonho e trocar uma ideia com o Fernando Diniz. Diniz do céu, eu vou assumir até aqui minha parcela de culpa, família. A parcela de culpa, não é isso? A escolha do Fernando Diniz em relação ao João Vitor, se eu tivesse na situação dele hoje, eu também faria. Eu também colocaria o João. Porque entendendo a situação do campo, né, bola parada, e eu acho o João Vitor bem melhor na bola parada do que o Freitas. Pra você ver a situação, o Freitas é horrível, terrível também. Eu também escolheria o João Vitor e o Lemos hoje pra partida. Por essa questão de bola parada, campo ruim, tudo mais. O Freitas é um jogador mais técnico e o campo não ia possibilitar ele, né, jogar. Só que o João Vitor é um exemplo que tem esse detalhe. Eu nunca mais vou pedir aqui o João Vitor. Nunca mais. Tipo no jogo do Mirassol que eu falei, poxa, talvez é uma ideia colocar o João Vitor de lateral direito. PH não vai jogar, Lemos e Freitas. Não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Vai com o Pumita, vai com o Paulinho, Paulo Ricardo, vai com qualquer um. Só que isso também, ô Fernando Diniz, vai estender, se estende para Pablo Verratti. Diniz do céu, você precisa ter esse entendimento o mais rápido possível, Diniz. Minha filha deixou o macarrão aqui, eu tô quebrando o macarrão aqui, ó. Diniz, você precisa entender isso o mais rápido possível. O time está numa fase terrível. De energia, de sorte, a coisa não está acontecendo. Passa a bola raspando, quando a bola chega pro Verratti ele erra, quando chega, acerta um cruzamento ele cabeceia fraco. Então assim, aí o João Vitor é a prova disso. A energia do cara tá carregada, tá pesada. Se ele joga nesse jogo contra o Internacional, muito provavelmente o Vasco perderia a partida, porque o cara tá mal, mano, é um momento terrível. Então veja bem, tanto pro João Vitor quanto pro Verratti, você não vai mudar a fase do time colocando eles o tempo todo em campo, ou não tirando o Diniz. Muda alguma coisa. Você viu o jogo contra o Internacional, foi a prova. O Lemos e o Freitas erraram, mas a sorte estava do lado dos caras. Quantas bolas bateram na trave, quantas bolas passaram raspando. Eu sei que esse tipo de comentário aqui não é lúcido, não é uma pessoa normal, né? Não entra no conceito de bola, de estudo, de estratégia. Mas também tem isso. Tem a sorte, tem um momento, as coisas não acontecem. O João Vitor divide a bola com o cara, foi o primeiro cartão. Não, ele não tomou cartão, mas poderia ter tomado ali. A bola divide com o cara, sobra pro cara dar um tapa na frente. Ele não está com sorte, além de muito fraco nesse momento. E isso estende para Pablo Verratti. Hoje, eu não vou na linha da estratégia, até o momento da expulsão. Que é assim, uma coisa surreal que você faz, Diniz. Você está de sacanagem com a cara do torcedor. Você está de sacanagem. É até uma questão poética, cara. Meio novela, né? Tem um drama nisso tudo. O cara que é o mais capacitado pra tirar alguma coisa desse Vasco, mas ele também é o mais cabeça dura pra levar o Vasco pro buraco. Isso é o Diniz hoje. Isso é o cara mais capacitado para tirar alguma coisa desse time, mas é o mais cabeça dura pra levar a gente pro buraco. Diniz, se você continuar com essa merda de insistir em jogadores que estão numa fase terrível, o Vasco vai pra merda. O Vasco vai pra segunda divisão, Diniz. Sabe por quê? Hoje o torcedor do Vasco tá se perguntando, caramba, não vamos ganhar um jogo mais, cara. Eu tô me perguntando, será que a gente vai ganhar um jogo nesse ano? Porque a coisa não acontece. E você fica insistindo. Por exemplo, vamos lá, Lloyd Augusto. Foi o CSA, foi contra o CSA. Mas tu viu? Tá com a cabeça no lugar, não fez nenhuma graça, fez o simples, tapa na frente, parece que você tá... O Vasco aí, quem tá conversando com ele, tá botando ele no lugar dele. Calma, aqui não tem, sabe, letra, não. Faz o simples, dá tapa na frente, tenta na tabela. Fez boas jogadas, colocou o Ryan numa condição de finalizar uma bola lá, né? Achou o cara no meio da área, cheio de gente marcando. Tu viu o que o Lloyd fez hoje? Era o Lloyd contra o Internacional, Diniz. Era o Lloyd contra o Internacional. David de referência, Ryan pelo outro lado, Nuno, né, flutuando, e o Lloyd aqui, segurando o lateral dos caras. Vai subir, irmão, vai ter um cara aqui pra correr. Mas não, você deixa o Verratti em campo, matando, enterrando, mole, cansado e numa fase terrível, Diniz. Para de tirar o banco do Vasco pra merda. É difícil o banco? É muito difícil. Mas tá vendo aí hoje? Como o Lloyd entrou bem, e ele poderia ter agregado, poderia ter ajudado no jogo contra o Internacional, fazendo esse corredor por aqui. Mas você deixou o Verratti em campo. 90 minutos. E aí, quando o João Vitor é expulso, e eu vou chegar lá, eu falei assim, não é possível. Não é possível que ele vai tirar o Ryan. Não é possível. Eu fiquei assim, cara, não. Ele vai escolher o Ryan. Tava bem na partida, tava isso, tava aquilo. Não estava. Mas entre Ryan e Verratti, com um jogador a menos, porra,